Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus, graça e paz à igreja, amém? Aqui no MGA Santo André, São Paulo, Brasil, graça e paz a você que me assiste agora pelo nosso site, graçaeapostolado.com, graça e paz a você que me assiste pelo YouTube, graça e paz a você que me assiste pelo Facebook, e graça e paz a você que me assiste pelo WhatsApp, no nosso grupo MGA no WhatsApp. Glória a Deus por todos vocês, tá? Eu tenho uma mensagem nova hoje, o apostolado que vem da parte de Deus, confirmado pela Bíblia, que é o que prova que vem de Deus, é a palavra do Senhor. E eu quero nesse momento orar, nem que for por 30 segundos, pela ministração que vai ser feita. Amém? Pegue na sua Bíblia aí onde você está e feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu oro para que a Tua palavra seja revelada para a Tua glória. A Tua igreja em São Paulo, no Brasil, em toda a terra, eu oro para que a revelação da Tua palavra seja dada aos Teus filhos que vão me ouvir nesse momento, aqui na igreja, pela internet e em toda a face da terra, aonde o Senhor faz chegar a minha voz e essa imagem. Que o poder de Deus se manifeste em sua vida através da revelação da palavra. Quem pode falar amém? Amém. Sua melhor salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Abba, Pai. Hoje eu quero falar sobre a palavra rema, a palavra que sai da boca de Deus. Existem duas palavras, ou dois tipos de palavras. A palavra rema, que é a palavra que sai da boca de Deus, a revelação. E existe a palavra logos, que é a letra, que a encontramos na Bíblia, no livro. Essa palavra logos vende em qualquer livraria, você pode comprar uma Bíblia e terá a palavra logos, para que você creia nela. Mas a palavra rema é uma palavra que sai direto da boca de Deus. É claro que ela é muito mais forte, muito mais power, muito mais potente que a palavra logos, que é a letra. Cremos na letra, mas a palavra que sai da boca de Deus é como se fosse Deus mesmo falando com você. Vamos ver isso na Bíblia? Isaías capítulo 55, abra sua Bíblia para a glória de Deus em nome de Jesus. E graça e paz a todos os pastores que estão debaixo do meu apostolado, em todos os estados do Brasil e até em outros países. Glória a Deus por vocês, graça e paz, anjos ao seu favor, tá? Eu declaro a graça e o apostolado em suas vidas, para a glória de Deus. Vos amo em Cristo, pastores e pastoras, filiados, ligados ao MGA. Isaías 55, na metade da Bíblia é Salmos, do lado Provérbios, Eclesiastes, até que você acha o vizinho aí. Isaías 55, quem já achou, diga amém. Amém. Verso 10, coloca o seu dedo no verso 10. Isaías 55, verso 10. Eu vou te mostrar aqui um exemplo, tá? Tem vários. De Gênesis e Apocalipse eu vou achar N exemplos, mas pelo Espírito Santo eu separei alguns para te mostrar a diferença da palavra rema, que é a palavra que sai da boca de Deus, para a palavra logos, que é a letra que se encontra na Bíblia. A letra, a palavra logos, diz em Isaías 55, 10. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra. Aqui está a rema.
Circule na sua Bíblia, digam todos, a palavra, diga isso. Marca na sua Bíblia aí, ó, circule com a caneta a palavra. Deus falando, tá? Isaías 55, 10 e 11 é Deus falando. Deus disse, assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da Bíblia. Não, da onde? Da minha boca. Ou seja, da boca de Deus. Está claro o que Deus está falando? Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela quem? A palavra que sair da minha boca, Deus diz, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Está aqui a palavra rema. Um exemplo de palavra rema. A palavra rema é a palavra revelada. Ou quando a palavra logos, que é a letra, lhe é revelada. Há pessoas que já leram 300 vezes Efésios 2:8. Alguns sabem até de cor. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Verso 9. Não das obras para que ninguém se glorie. Eu estou citando a palavra logos. A palavra letra, que em qualquer Bíblia tem. Muda alguma versão um pouquinho, mas a letra está ali. Efésios 2, 8 e 9, toda Bíblia na face da terra tem. Eu tenho a Bíblia em inglês em casa, King James, também tem Efésios 2, 8 e 9. Eu tenho a Bíblia espanhola, Hanna Vaneira, tem Efésios 2, 8 e 9. Eu tenho a Bíblia Ave Maria, edições paulinas, versão católica, tem Efésios 2, 8 e 9. Eu tenho a tradução do Novo Mundo, a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, eu tenho. Tem Efésios 2, 8 e 9. Ou seja, o Logos, a letra, está em todo o livro chamado Bíblia. Mas a letra, ela pode ser revelada. Por isso, que sempre, antes de eu pregar e ensinar, o que eu faço? Uma oração. Para que a palavra Logos, a letra, seja revelada. Quem está entendendo? Senão não teria sentido. É aí que entra a religião. Na religião, ou o religioso, ele tem a letra, às vezes até demais. Por isso que Paulo disse aos Coríntios que a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3. A letra mata, ou seja, o Logos. O Espírito vivifica, ou seja, a rema, a revelação. Na verdade, se vocês querem ouvir e saber da verdade como ela é, todo Logos, ou toda palavra Logos, precisa ser rema, precisa ser revelada. Para que você veja, sinta e viva o Espírito de Deus. Eis o motivo porque muitas pessoas até leem a Bíblia, mas não entende. Porque está lendo somente a letra, o Logos. Agora é verdade também, olha o que eu vou te falar agora. É verdade, isso é um mistério. Para que a rema venha à tona em sua vida, ou seja, para que haja a revelação da palavra em sua vida, é preciso que no mínimo você creia no Logos, na letra. Por isso que eu pergunto, se tiver escrito, eu creio. Logos, se está escrito, eu creio. Ah, pastor, tem coisa que eu não entendo ainda. Está escrito? Tá. Então creia. Não, mas eu não entendo ainda. Está escrito? Está. Então creia. Estão entendendo? Primeiro se crê. Primeiro se crê. Está escrito? Tá. João 7,38, Jesus diz, quem crê em mim como está escrito. Está escrito que você é salvo? Efésios 2,8, tá. Então creia. Mas esse negócio de o diabo foi aniquilado. Está escrito? Tá. Então creia. Mas aqui está escrito. Aonde? Hebreus 2,14. Eu tenho 45 Bíblias, em todas tem Hebreus 2,14.
Em todas. Bíblia Católica, Bíblia Evangélica, João Ferreira de Almeida, King James, Reina Venera. Toda a Bíblia tem versão atualizada, revista e corrigida. Eu tenho Bíblia de 1901. Estamos em 2016, eu tenho uma Bíblia de 1901. Ou seja, 66 anos antes de eu nascer. E eu fui comprovar. Peguei a Bíblia de 1901 e quando eu fui procurar, a língua portuguesa naquele tempo era Hebreus. Hoje se fala Hebreus, com U. E lá é com O. Para mim não muda nada. Em 1901, a língua portuguesa, Hebreus. Aí eu fui ler a Bíblia de 1901, Hebreus 2,14. Está lá dizendo que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Está escrito? Tá. Então eu creio. Não, mas aqui está escrito? Tá. Então eu creio. Não, mas aqui está escrito, irmão? Tá. Então creia. Porque se você não crer na letra, é impossível que a letra seja revelada. Traduzindo, se você não crer no Logos, o Logos não se torna rema. Quem está entendendo? Não, quando eu entender, não é para você entender. É para você crer. Deixa o Isaías aberto, abre em João 7. Mateus, Marcos, Lucas, João, quarto livro histórico. Abre João 7, rapidinho. João 7. Mateus, Marcos, Lucas, João, deixa o Isaías aí que eu já volto, Isaías 55. João 7, 38. Fixa os seus olhos no verso 38. João, quem já achou, diga amém? João 7, 38. Como está dentro de mim, o Logos, que é a letra, então eu não preciso nem do livro. Porque o Logos está dentro de mim. E graças a Deus o Logos já virou rema dentro de mim, já foi revelado. Alô, então eu tenho tanto o Logos como a rema. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Está entendendo? Eu tenho o Logos, que é o que está escrito, e eu tenho a rema, que é a revelação do que está escrito. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é um outro nível. Eu falei com um pastor do Rio de Janeiro ontem, e ele mandou uma mensagem, ele falou assim, apóstolo, eu no Espírito eu creio, eu espero chegar nesse nível aí. Pastor Marcos Santo, lá de Duque de Caxias. Glória a Deus pela sua vida, meu amigo em Cristo. Eu te amo muito em Cristo. Pastor Marcos Santo. Autor da música Teu amor me fascina, Tua graça me ensina a te amar. É do pastor Marcos Santos, lá do Rio de Janeiro. Digam todos, glória a Deus pela vida do pastor. Meu amigo, eu amo muito esse homem de Deus. Aí ele disse assim, eu espero chegar nesse nível, porque eu estava falando de alguns mistérios com ele, mistérios da predestinação. Então eu dei para ele uma porção dos mistérios da revelação da predestinação. Aí ele falou, olha, eu espero chegar nesse nível, porque é um outro nível, né? É um nível bem profético e bem apostólico. Imagina níveis de professor. Vamos falar de dois professores. Três professores. Um professor primário, do prezinho, cuida de criança. Outro professor do ensino médio. E um professor de medicina. Quer dizer, na teoria ele é professor e na prática ele é médico. Ele é professor de medicina. Ele ensina e sabe como fazer. Ele não só ensina como faz, ele sabe como fazer. Ele é um professor de medicina. Ele ensina a fazer transplante de coração. Logo, ele conhece e já fez vários. Senão não poderia ensinar. Então, 3 professores diferentes. Professor primário, professor do ensino médio e um professor de medicina. Imagina níveis proféticos e apostólicos. Estão entendendo? Bom, então João 7,38, eu tenho o Logos e a rema dentro de mim. Eu vou deixar o livro aqui do lado para citar o que está dentro de mim, que é o que está escrito. João 7,38, veja aí. Jesus falou, quem entender a mim, como está escrito, amém? Não é quem entender? Não, estou lendo João 7,38, vou conferir agora. Vai que eu errei, né? João 7,38. Está lá. Quem entender a mim, como diz a Escritura. Amém? Quem compreender a mim?
Quem o quê? Então você pega a sua caneta e circula em João 7,38 essas 3 letrinhas com um acento circunflexo. Circula, crê. João 7,38. Quero ouvir. Jesus falou, quem? Quem? Não estou ouvindo. Quem? Quer entender? Não, porque nem todos entendem. Quem compreender? Não, porque a maioria não compreende. É quem o quê? Quem que é curado? Quem crê. Quem que é o salvo? Quem crê. Pela graça sois salvo por meio da fé, ou seja, por meio de crer. Você é salvo porque você crê. Está claro ou não está claro? Então quero ouvir João 7,38. Quem o quê? Crê em mim, como diz a Escritura. Em outras palavras, quem crê como está escrito. É só esse pedacinho que eu quero. Eu não quero falar hoje sobre o rio do Espírito Santo. Então, abençoados, é preciso que você creia na palavra logos. Ou seja, no que está escrito. Para que crendo na palavra logos, segundo a vontade de Deus, esse logos se torne rema. Ou seja, lhe seja revelado. Foi assim que Deus me revelou a graça. Ou você está achando que eu estava andando na rua e Deus começou a me revelar a graça? Não, assim ele fez com Paulo. Pegou? Paulo não tinha Bíblia. Ele tinha as Escrituras, Isaías, Jeremias, Salmos. Paulo não tinha Efésios. Paulo não tinha Romanos. Paulo não tinha Filipenses. Ele ia aos Filipos. Ele ia em Roma. Ele foi em Éfeso. Ele viveu na Galácia. Mas ele não tinha essas cartas, esses livros. Ele não escreveu para ele mesmo. Está claro ou não está claro? Então, Paulo recebeu a revelação direto de Deus. Nós não. Nós recebemos a revelação através da palavra logos. Ou seja, crendo como está escrito. Então a palavra logos se tornou para nós rema. Ou seja, uma palavra revelada. Quem é que está entendendo? Se você não crê, irmão, aí fica difícil Deus dar a revelação. Uma vez eu falei, eu não esqueço isso nunca. Falei para uma irmã sobre Romanos 7, onde Paulo falou, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Aí a irmã fica nervosa. Não, na minha carne habita sim. Não, meu pai era um homem honesto, minha mãe é uma mulher verdadeira. Não, que negócio. Na minha carne. Irmã, você não entendeu nada, irmã. Eu vou te falar uma coisa, irmã. Eu já sou apóstolo faz tempo. Falei para ela. E esses dias, Deus tirou o meu espírito do meu corpo. E falou, olha você ali, ó. Escandalizei. Falei, eu sou isso aí? Nossa, eu não sabia onde pôr a cara. Isso era ser revelado. Vamos lá, rapidinho. Deixa o Isaías aberto, sai do João, vamos em Romanos 7. Olha lá. Quem sabe Deus revela aqui para alguém agora, né? Romanos 7,18. Porque tem gente que confia na sua carne. Ah, mas eu. Porque eu. Você que não me conhece, não. Eu? Nossa, eu. Ele está confiando na carne dele. Romanos 7,18, o apóstolo Paulo disse por ele. E se isso não aconteceu com você ainda, então você não tem a rema, a revelação. Você precisa ter essa experiência. Não sei como. Se Deus vai falar ao seu ouvido, se vai ser revelada a letra, logos, para se tornar rema, se você vai ter um sonho, se o seu espírito vai sair do seu corpo como o meu saiu do meu. Apóstolo, onde se viu? Onde se viu aconteceu com Paulo. Isso se chama arrebatamento. 2 Coríntios 12, Paulo disse, eu conheço um homem em Cristo que foi o quê? Arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo. Estou citando 2 Coríntios 12, do verso 2 ao 4. Para quem conhece a Bíblia um pouquinho. Paulo falou, eu conheço um homem em Cristo que foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus não sabe. Eu sei que o tal homem foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu palavras inefáveis.
Então existe. Aconteceu com Paulo. Romanos 7,18. Paulo falou, por ele, hein? Ele falou por ele. Ele disse, eu sei. Ele está falando por ele. Muito pessoal isso aqui, hein? Aliás, é tão pessoal que a maioria dos crentes não sabem disso ainda. Diga, Paulo sabia. Sobre ele. Mas a maioria dos crentes não sabe. Alô, muitos ainda se gloriam na sua carne. Não, irmão, comigo não. Comigo não tem ladrão, não. Ok, ladrão pega você. Ladrão não me pega nunca. Ué, que conversa besta é essa? Não, porque tem anjos em meu favor. Ah, em meu favor não tem. Em favor de Paulo não tinha. Fala besteira, irmão. Está confiando na carne. Como disse Davi, como disse o profeta, uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor, faremos menção do nome do Senhor. Não confia na sua carne não, hein? Ou você está achando que você não vai morrer nunca? Morrer? Quá? Olha a saúde que eu tenho. Como é que eu vou morrer, rapaz? Que é isso? Eu vou morrer só quando? Quando o quê? Não confia na sua carne não, hein? Quem está entendendo? Romanos 7,18, Paulo falou, por ele, eu sei que em mim. Ele não disse, eu sei que em nós. Ele está falando dele. O apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, o homem que foi arrebatado. O único e o primeiro que teve toda a revelação da graça de Deus em Cristo. Não houve outro. Ele foi o único e primeiro. E ele teve humildade para falar. Romanos 7,18, eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Ele está dizendo, eu não estou falando de João, de Pedro, de Tiago, de Mateus, de Marcos, de Lucas. Estou falando de mim. Dá um sinal quem está entendendo. Se os outros não sabem, eu não sei. Eu sei que na minha carne, olha Paulo falando, hein? Não habita bem algum. Aí eu fui falar para a irmã que Deus me revelou isso. Não, isso aí é em você, mano. Eu não, eu estou jóia. Está tão jóia que até hoje não entendeu a graça ainda. E sobre esse assunto de confiar na carne, corre lá em Filipenses 3, depois de Romanos, rapidinho. Filipenses 3. Uma beliscadinha para ninguém confiar na carne. Filipenses 3. Olha lá. Ó. Filipenses 3:3. 1 minuto. Filipenses 3:3, Paulo disse, pois a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não nos gloriamos na carne. Amém? Você está confiando na sua carne que você vai estar vivo amanhã? Ou está confiando em Deus que você vai estar vivo amanhã? Não, pela saúde que eu tenho, não tem como morrer não, meu. Do jeito que eu estou indo aqui, putz, eu vou passar de 100. Então a sua certeza é você, não é Deus. Filipenses 3:3, digam comigo, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus. Capricha! E não confiamos na carne. Se o Davi fosse confiar na carne dele, ele ia tomar um pau de Golias que, coitado, um tapa o Davi ia voar longe. Porque o Golias era um Enaquim, filho de Enaque. Ou seja, homens gigantes. E eu fui estudar com mais de 3 metros de altura. Golias tinha mais de 3 metros de altura. 3,5, 3,60, ele tinha, o Golias, de altura. Imagina o tamanho da cabeça, o tamanho do pescoço, o tamanho do ombro, os bração, a mão. O Golias era um gigante. E o Davi, 1,67 m. Era o 8º de uma família que só tinha homens. É muita coincidência. O Jessé teve 8 filhos. Só homens. O Jessé teve 8 filhos e o Genésio teve 8 filhos também. O 8º, o caçula, o último, era o Davi, lá de Jessé. E o 8º, o último caçula do Genésio, sou eu.
Ai. Bom, volta lá no Isaías para me mudar esse assunto aqui. Isaías 55. O assunto de hoje, a palavra rema, ou seja, diga comigo, a palavra que sai da boca de Deus. Você vai encontrar que existe de fato, de verdade, a palavra rema, não só porque eu estou falando, mas porque o próprio Deus diz. A última vez, em Isaías 55, 11, Deus falou: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Diga comigo assim: a palavra que sai da boca de Deus é a palavra que se cumpre. Aí Deus disse, né? Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Olhem para mim, que eu vou fazer um teatrinho aqui. Deus disse: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Por quê? Porque ele iria revelar o Logos para Rema, e revelando, as ovelhas iriam o quê? Crer. E crer, as ovelhas iriam o quê? Confessar. Confessando essa palavra, ela não volta para Deus em vão, vazia. Ela volta carregada de fé, cheia de fé. É essa confissão, é essa oração que funciona na sua vida. A palavra Logos, transformada em rema, ou seja, revelada, que sai da boca de Deus e encontra um coração que crê e a devolve para Ele cheia, carregada de fé. É essa palavra que funciona. A isso nós chamamos de palavra profética. Agora eu vou te dar um exemplo em minha vida da palavra rema, que aconteceu comigo. Vou dar um, porque senão não vou demorar muito, né? De Gênesis a Apocalipse eu tenho muitas experiências. São 23 anos. Agora, em março, estamos comemorando 19 anos em graça, 23 anos de ministério. Amém, pessoal? Glória a Deus aí. 19 anos em graça, e o ano que vem vou dar uma festa. Nem que for para mim, pastora sozinha. Quem vai estar aqui pela fé? Março de 2017, vamos completar 20 anos em graça. Março de 1997 para março de 2017, vamos completar 20 anos em graça. Então eu vou dar uma festona. Nem que for para mim, para a pastora sozinha. Mas nós vamos dançar, vamos comer bolo. Nem que for eu e você sozinho. Vocês estão convidados pela fé. Quem já recebe? É 20 anos em graça. Acho que eu sei o que eu estou pregando, né, irmão? Hã? Hein, pastora Zeli? 20 anos em graça não dá para falar que o crente perde a salvação. Né? Deixa eu ver se não tem ninguém aqui ouvindo. Deixa eu fazer uma fofoquinha aqui. Não é que tem gente dizendo aí, isso é uma mentira, inventaram, né? Não é que tem uns caras falando que eu disse que o crente em graça pode perder a salvação? Eu tenho, está sendo filmado. Eu tenho um irmão aqui, o Eronildes. Dá um sinal, Eronildes. Há quantos anos o senhor está nesse ministério em graça? Quantos anos? É o tempo da graça. 18 anos. 18 anos em graça. O senhor ouviu alguma... Em 18 anos, já para o cara falar várias vezes, né? O senhor ouviu alguma vez... Eronilson. O senhor ouviu alguma... Eronildes, desculpa. Eronilson é de Goiás. Eronildes. O senhor ouviu alguma vez eu dizer, pelo menos uma vez, em 18 anos em graça, o senhor ouviu eu falar alguma vez que o cristão, que a ovelha, perde a salvação? O senhor ouviu alguma vez eu falar isso? Pelo contrário, aqui no altar está escrito o quê? Que você é salvo pela graça. O que os caras não fazem para denigrir a nossa imagem, né? Isso é golpe baixo, né? O box não é aqui em cima? Isso é golpe baixo, né? Paulo diz para Timóteo: nenhum soldado será coroado se não lutar legitimamente.
Golpe baixo não pode dar, né, pastor? Ah, escapou. Eu não ia falar pastor, mas escapou. Então eu vou falar de mim, uma experiência que eu tive com a palavra rema. São várias, incontáveis. Zacarias capítulo 3, vou falar de mim, depois eu vou dar uma experiência que aconteceu com Paulo também. Uma comigo e uma com Paulo. Não porque eu sou melhor que ele ou pior, nada disso. Se você quiser, eu falo de Paulo primeiro, não muda nada, tá? Mas é que eu estou aqui, eu estava em Isaías, então eu vou para Zacarias e depois eu vou lá para Paulo, para terminar. Zacarias 3. Ô pastor, você não tem o que falar, fica quieto, meu. Vai pregar a palavra de Deus. Para de falar besteira. Vê se me esquece, meu. Sai da minha aba, sai para lá. Vai ver se eu estou lá na esquina, pastor. Zacarias 3. O cara falar que eu disse que... ele falou que o crente perde a salvação. Como? Uma vez salvo, sempre salvo. Zacarias 3. Quem já achou Zacarias? Depois de Isaías, antes de Mateus. Uma dica. Ó. Quem já achou Zacarias 3, diga amém. Zacarias 3, 7. Zacarias 3, verso 7. Eu vou ler a letra, logos, e então vocês vão ver que se cumpriu em minha vida, que se tornou rema. Primeiro eu vou falar para você como é que foi. 1991, olhem para mim um pouquinho, depois eu leio. 1991, eu estava na minha casa, no quarto, era 11 horas da manhã, eu lembro. Era uma segunda-feira, 11 horas da manhã, eu estava lendo a Bíblia, como de costume todo dia eu leio. 11 da manhã, estou lendo a Bíblia, aí eu cheguei em Zacarias 3. Quando eu fui ler o verso 7, um dedo enorme, um dedo indicador, o dedo indicador, eu tive uma visão, um dedo apontou para mim assim. Eu assustei. O dedo saiu da parede e apontou para mim. Um dedo enorme, o dedo indicador apontou para mim. Eu assustei. Eu estava lendo Zacarias 3,7, quando o dedo apontou para mim. Eu não era pastor, era em 91, eu não era pastor, eu não era evangelista, eu não era profeta, eu não era apóstolo, eu não era. Eu só estava lendo a Bíblia em casa. A palavra logos diz assim, a letra. Leia comigo, Zacarias 3,7. Eu estava lendo em casa, aí eu achei o verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 3,7. Se andares nos meus caminhos, eu não andava. Eu não era pastor, eu não era batizado, eu não tomava ceia, eu não era evangelista, eu não era pastor, eu não era nada. Eu estava lendo a Bíblia. Zacarias 3,7. Deus disse, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa. Quando eu li também tu, um dedo apontou para mim. Eu lendo a Bíblia, um dedo apontou para mim. Quem está entendendo? Eu não estou ficando louco. Nunca bebi, nunca usei droga. Eu estava lendo a Bíblia em casa, 11 horas da manhã. Se andares nos meus caminhos, também tu. Eu lendo a Bíblia, tive aquela visão, um dedo apontou para mim. Eu tomei aquele susto, porque eu não sabia de nada. Também tu. Zacarias 3,7. Também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que aqui estão. O que Deus estava falando? Sobre eu fazer parte do ministério. De eu cuidar das coisas. Eu não era pastor, eu não era consagrado a pastor, eu não era batizado, eu não estava em nenhuma igreja. E eu lendo Zacarias 3,7, um dedo apontou para mim. Quando eu li, também tu. Eu nem esperava, não estava sabendo de nada. Estava lendo a Bíblia normal, também tu. Eu tomei aquele susto, um dedo grande e enorme apontou para mim. Também tu julgarás a minha casa. E também guardarás os meus átrios. E te darei lugar entre os que aqui estão. Deus falando sobre cuidar das coisas de Deus. Quem está entendendo? Falando sobre ministério, ser pastor, ser homem de Deus. O que eu sou hoje? Em 91 eu não era. Quem entendeu o que eu falei? Em 91 eu não era nada.
E lendo Zacarias 3:7, quando eu li também tu, isso eu nunca vou... foi aí. Quando eu li também tu, um dedo apontou para mim assim. Eu tomei aquele susto. Aí o dedo sumiu. Apontou para mim, aí o dedo sumiu. Aí o olho já encheu de lágrima. Era Deus falando comigo, literalmente, a palavra rema. Ou seja, a palavra que sai da boca de Deus. Tanta verdade que o que está escrito em Zacarias 3:7, olha eu aqui, ó, se cumpriu em minha vida. Ninguém orou por mim. Não fiz curso, não fiz seminário, não fiz nada. A palavra, Isaías 55:11, assim será a palavra que sai da minha boca. A palavra de Zacarias 3:7 se cumpriu literalmente em minha vida. Quem entendeu? Obrigado, Senhor, graças a Deus. Isso é um exemplo de palavra rema. Diga, palavra rema. Palavra revelada. Palavra que sai da boca de Deus. A palavra rema é diferente da palavra logos, que é a letra. A palavra logos é o que está escrito. João 7,38. Quem crê em mim, como está escrito. Essa é a logos, é a letra, é a Bíblia. A rema é a revelada. Ou revelada pela Bíblia, ou saindo direto da boca de Deus. Quem está entendendo que estou terminando já? Bom, eu dei um exemplo de mim. Agora eu vou dar um exemplo da palavra rema, a revelação que aconteceu na vida de Paulo. Bom, como nós estamos em Zacarias, volta um pouquinho aí. Isaías, volta em Isaías de novo. Isaías. Então eu vou chegar lá, eu vou te mostrar. Assim como eu mostrei o que aconteceu comigo, vou mostrar o que aconteceu com Paulo. Isaías, capítulo, aqui ó, 42. Isaías 42. Quem já achou, diga amém. Isaías 42. Eu vou te mostrar a palavra logos que se tornou rema na vida de alguém. E eu vou te mostrar que eu já falei de mim, de Zacarias 3:7, cumpriu minha vida. Agora eu vou falar de Isaías 42, que cumpriu na vida de outra pessoa. Isaías 42, verso 6. Isaías 42, 6. Deus disse, está escrito na logos, na letra. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Digam, chamou a quem? Diga, a respeito de quem Deus estava falando? Não tem como nós sabermos. Porque a respeito de quem ele estava falando, ainda não tinha nem nascido. Olha que interessante. Isso aconteceu com Jesus também. Você vai ler Isaías 9, falando... Isaías é 800 anos antes de Jesus nascer. Você vai ler Isaías 9, falando de Jesus que nem tinha nascido ainda. Ia nascer depois de 8 séculos. Isaías 9. Você vai ler Isaías 53, falando do que ia acontecer com Jesus na cruz, e ele não tinha ainda nem nascido. Quem está entendendo? Mas a palavra que tinha saído da boca de Deus, ela ia se cumprir. Quem está entendendo? Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Opa! Para quem conhece o Logos, a letra, já tive uma dica. Luz dos gentios? Deus ia levantar uma pessoa para ser luz dos gentios? Na lei, Isaías 42 é lei. Para os judeus, para o povo hebreu. Como Deus na lei, falando que ia levantar um homem para ser luz dos gentios? Deixa o Isaías 42 aberto. Abre em Atos 13. Vamos ver sobre quem ou a respeito de quem que Deus estava falando. Deixa o Isaías 42 aberto, para você comparar. E veja, Atos 13, verso 47. Atos 13, 47. Vamos ler o 46. Assim você sabe quem é que está falando aqui. Atos 13, 46. Mas, quem?
Atos 13, 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era necessário que a vós, os judeus, se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios. Coloca o dedo no 47. Atos 13, 47. Pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus... Está citando Isaías 42. Ou seja, a letra logos de Isaías 42, sendo rema, revelação para ele, em Atos 13, 47. Pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Está claro ou não está claro? Então diga, Isaías 42. A palavra que saiu da boca de Deus se cumpriu na vida de Paulo. Em Atos 13, 47. Diga, a palavra logos e a palavra rema, que saiu da boca de Deus. Está claro ou não está claro? Corre para Gálatas 1, pode fechar o Isaías, pode fechar o Atos. Estou terminando. Gálatas 1. O assunto hoje, a palavra rema, a palavra que sai da boca de Deus. Não foi Isaías que disse. Não foi Jeremias, não foi Paulo, não foi Moisés, não foi Davi. A palavra que sai da boca de Deus. Diga, essa palavra se cumpre. Quem já achou Gálatas 1, diga amém. Gálatas 1, 15. Estou terminando. Gálatas 1. Coloca o dedo no verso 15. Gálatas 1, 15. Paulo falando. Mas quando aprouve... A quem? Não ouvi. Gálatas 1, 15. Paulo falou. Mas quando aprouve... A quem? Quando aprouve... Quando aprouve quer dizer, quando foi segundo ou da vontade de Deus. Gálatas 1,15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Olha o Paulo dizendo aqui, que o logo se transformou em rema. Olha o 16. Qual a primeira palavra de Gálatas 1,16? Revelar, que vem de revelação. Gálatas 1,15. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar, circule aí, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. O que Paulo está dizendo? Deus me revelou a letra de Isaías, de Jeremias, de Oséias, de Salomão, de Davi, de Moisés. Quem está entendendo? Diga, a palavra rema é a palavra revelada, que sai da boca de Deus. Diga, essa palavra não volta para Deus vazia. Recebe aí, assim diz o Senhor, como fui com Moisés, eu serei contigo. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Quem recebe? Deus falou, como fui com Moisés, eu serei contigo. E o último texto da noite, Efésios 2, verso 8. Textinho que eu já citei, mas eu vou ler a letra. Depois de Gálatas, Efésios 2, verso 8, para terminar a reunião de hoje. E este apostolado. Efésios 2, 8. Eu vou ler a letra logos, que está dentro de mim, tanto a letra como a rema, a revelação. Mas eu vou ler. Para não subestimar a minha carne. Apóstolo, mas quantas vezes você já leu Efésios 2,8? Quer que eu fale a verdade? Difícil o culto que eu não cito Efésios 2,8. Não é verdade? De quarta, de domingo, quando eu encontro o irmão na rua, no Facebook, na internet. Difícil o dia que eu não cito Efésios 2,8. Está em mim. Como é gostoso dizer que pela graça você é salvo. Isso é maravilhoso. Ao invés de falar, irmão, você vai para o inferno, hein? Os pregadores não falam isso?
Se você não fizer, você vai para o inferno. Se você não sei o quê, você vai pagar o preço. Vai queimar, igual a novela O Clone. Vai queimar no mármore do... Para de falar besteira, fala a palavra, irmão. Isaías 1, quando falar, fale a palavra. Se não falar segundo a palavra, jamais vereis a alva. 1 Pedro 4, quando falar, fale segundo a palavra de Deus. Quem recebe? Efésios 2:8. Na letra, que graças a Deus já me foi revelado. Mas tem gente que nem a letra ainda. Mas vamos ler para terminar. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos. Como? Por meio da fé. Ou seja, crendo. E isto o quê? Ser salvo pela graça, não vem de vós. É dom de Deus. Ele quis te salvar assim, pela graça dele. Não é porque você merece, não é porque você é bonzinho, não é porque você já fez caridade, deu esmola, não é por causa disso aí não. Deus quis te salvar, como Ele quis te dar a vida. Como ele quis que você nascesse do seu pai e da sua mãe. Você já pensou que você poderia ser de outro pai e de outra mãe? Aí você não teria esse nome que você tem. Hã? Como você se chama? Maria? Não seria Maria, porque o outro homem e a outra mulher ia colocar outro nome. Já pensou nisso? Mas Deus quis que você fosse filho do seu pai e da sua mãe. Como Ele quis que você nascesse. Como Ele quis que você fosse mulher. Ele quis que você fosse homem. Assim também Ele quis te salvar. E pela graça dEle você é salvo. Eu oro para que isso lhe seja revelado. Para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.